Isabel Branquinha! Pedro Amaral! Isa, eu tô com uma peça incrível, fiz um e-mail, te mandei. Tomara que você consiga me ajudar na divulgação. Não, eu não abri ainda, mas vou abrir. Mas deixa eu já te Aham. perguntar, você me mandou com imagem, com foto? Aí tinha uma selfie, eu fiz uma selfie assim, galera, ó aqui, pá! Anexei e mandei. Tá, E o texto? Como é que tá o texto? Ah, eu fiz uma coisa mais assim, tipo, sei lá, é meio tipo uma legenda de Instagram, assim, de post, sabe? Talvez eu não consiga te ajudar, mas eu acho que a gente pode chamar aqui no nosso foyer quem possa realmente te ajudar a entender como divulgar o seu espetáculo direito. Ai, que bom. Então, por favor, a vinheta! E já estamos com eles aqui no nosso foyer hoje, um foyer diferente, que a gente vai estar mais no backstage do que normalmente estamos. E vamos começar com ela, que é produtora e assessora de imprensa. Ela vai de espetáculos de bar, shows diversos, até uma espécie de King Kong na cidade grande. Com vocês, Adriana Balsanelli. Palmas, por favor. Estúdio Palmas, por favor. E também temos ele, que é publicitário e assessor de imprensa. Há quem diga que já ouviu voando entre as pombas. Ou gravando aulas de yoga facial. Mas com certeza está sempre em um espetáculo com vocês, Douglas Pichetti. Palmas, por favor. Obrigado. Estamos completamente viciados na yoga facial. A yoga facial é o meu passatempo diário. Depois eu a amo gente essa faz série. aqui. Eu só assisto as meninas fazendo. Eu não faço. Então, como eu assisto elas fazendo, eu sei todos Sim. Depois eu mostro pra vocês. E também estamos com ele, que é produtor e assessor de imprensa. Às vezes, passeia por um Dia das Mães interminável. Ora, o encontramos entre mulheres com índoles duvidosas. Seja no backstage ou por entre as palavras, com vocês, Fábio Câmara. Palmas, por favor. Obrigado. É um prazer receber vocês no nosso foyer. Além de um prazer, é muito icônico recebê-los aqui, porque normalmente falamos com todos vocês e vocês trazem pessoas ao nosso foyer. É verdade, eu fico muito honrado com o convite. Obrigado. Prazer é nosso. Uma honra mesmo estar aqui. Muito legal a gente aqui, né? Mas a gente se encontrar aqui, que não é toda hora que a gente se encontra, assim. Então, Exatamente. a gente só se encontra no nosso grupinho. Bem, então ficamos muito felizes de proporcionar este encontro e pra gente se conhecer um pouco melhor e também quem está assistindo, conhecer vocês um pouco melhor. Vamos pro nosso primeiro quadro, que é o Vem cá, te conheço. O nome é sugestivo já, mas Isa, explica pra gente, por favor, o que é o Vem cá, te conheço. O Vem cá, te conheço é um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês. Que talvez a gente não sabia, provavelmente. Talvez vocês saibam um do outro, mas vocês aí de casa com certeza não sabem. Ou assim esperamos, que o nosso time de pesquisadores tenha surpreendido. Exatamente, eu tô uma coisa louca. Não, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Tá bom. Vamos à primeira? Vamos começar com quem? Com quem? Com a Adri. Pronto. Pronto. Vocês sabiam que a Adri queria fazer faculdade de veterinária? Verdade? Vocês sabiam disso, meninos? Olha, eu não sabia exatamente o que ela gostaria de fazer. Mas eu sei que ela leva jeito, né? E ela tem um livro que tem o nome de um bicho, né? Ela tem um livro que tem o nome de um bicho, Galinha Birabira. E também é a doida dos gatos, né? Verdade. Eu vim para São Paulo, morava no interior. Vim para São Paulo com 15 anos para estudar, para fazer vestibular de veterinária. Mas a vida tomou outros rumos e tô você aqui. veio pra fazer veterinária? Vim para fazer, para me preparar para o vestibular, para prestar vestibular para veterinária. Mas, enfim, a vida tomou outros rumos e tô na comunicação, e tô na assessoria de imprensa, e tô no teatro. E nós agradecemos. Ainda bem. Mas como bom. surge a comunicação? Da Olha, veterinária pra comunicação tem um caminho. Tem um pulo. Surge, em princípio, porque eu me preparei para o vestibular e tal, mas eu não consegui passar numa universidade federal e a faculdade veterinária é uma faculdade cara, né? E, além de tudo, eu teria que morar em outra cidade, aí teria custos com hospedagem e tudo mais, moradia. Então, ficou inviável para mim, na época. E eu acabei desistindo da veterinária e aí pensando, o que eu posso fazer agora? Eu já gostava muito de música, de cinema,
E aí, pensando nisso, entretenimento, cultura pop em geral, eu falei, bom, acho que tem a ver com comunicação. E fui muito assim, o que eu posso fazer então nessa área? Fui ver final de ano e deixa eu ver que vestibular que está aberto. Fui lá nas últimas faculdades que estavam com inscrição aberta, comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Falei, é aqui que eu vou. E aí, prestei o vestibular, passei, fiz a faculdade, adorei a faculdade. E comecei a entrar na área e aí foi isso. E aí, assim, na verdade, na faculdade, eu tinha a intenção de trabalhar com produção musical. Mas aí também as coisas aconteceram tomando outro rumo e eu acabei indo parar na assessoria de imprensa. Foi meio que por acaso, assim, na verdade, mas aconteceu e eu adoro hoje. Eu acho que eu fiz a escolha correta, sou muito feliz com o que eu faço, sou super realizada e deixo o gosto pelos animais no hobby mesmo. Nos pets. Nos pets, resgatando gatinhos. Isso, porque aí é mais gostoso, Muito né? mais, muito mais. Muito bem, por falar em profissão, nós comentamos aqui de um publicitário, né? Mas, Douglas, é verdade que você nunca exerceu? Você nunca, de fato, foi para uma agência e foi ser publicitário? Nunca. Meu primeiro trabalho na área de comunicação foi como assessoria de imprensa de teatro na Arte Plural. Eu trabalhava com a Fernanda Teixeira, foi aí que eu conheci a Dri. E então eu fiz faculdade, entrei na faculdade de publicidade. E aí no segundo ano eu fui fazer estágio com a Fernanda. E aí lá fiquei. Nunca trabalhei em agência, nem em nenhum departamento de marketing. Era publicidade e marketing, né? Mas nunca gostei muito, pra falar a verdade. Nunca me identifiquei com o curso de publicidade. Era muito novo, né? Entrei na faculdade com 17 anos. Mas aí, quando eu entrei na assessoria de imprensa cultural, eu comecei a ficar feliz. Falei, gente, eu não gosto do curso de publicidade, mas existe algum lugar aqui na comunicação que eu posso ser feliz. Que eu posso exercer, que eu posso pegar algum conhecimento meu aí de redação, né? Enfim, de escrita criativa e levar para assessoria de imprensa. E assim foi. Mas de teatro, surge da onde? Na Arte Plural. Na Arte Plural, quando Na Arte você Plural. entra lá. Até então, teatro era Não, algo... eu nunca tinha ido a uma peça de teatro. Só quando você começou a trabalhar com isso. Não é? Eu tinha... Pergunta pra Adriana. Eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos e o teatro não fazia parte da minha vida mesmo, assim. A minha rotina de lazer era completamente outra. Era bar, festa da faculdade. E aí foi lá no teatro. Eu lembro até hoje que a primeira peça... Talvez eu tenha assistido alguma coisa na minha infância que nem tenha me marcado. Mas a primeira peça de teatro que eu lembro que eu assisti foi Festa de Separação Da Janaína Leite? Da Janaína Leite. E do FEPA, né? Lá no Teatro Imprensa. Lembro que eu saí da Arte Plural, peguei um ônibus, fui até a Brigadeiro, no Teatro Imprensa. Saudoso Teatro Imprensa, Sim. né? E assisti essa peça já trabalhando na Arte Plural. Já trabalhando com teatro. Já trabalhando com teatro. E aí eu me encantei, né? Aí eu me encantei. Aí foi e aqui estou. Nunca fiz outra coisa. Já fiz, assim, obviamente. Eu trabalhei com meu pai é contador, né? Então, adolescência, trabalhei com meu pai. Aí, no começo da faculdade, trabalhei como telemarketing na Editora Globo. Mas coisas assim, pontuais, né? Como carreira mesmo. Sempre fui assessor de imprensa cultural. Não só teatro, Sim, né? sim. A gente faz cultura como um todo lá na Pombo Correio. Muito bom. E por Mas falar- muito bom esse time de pesquisadores, Você né? viu? São bons, ok. A equipe Foram lá aqui- no passado. Você viu? Eu tenho medo que vai achar meu agora. Não, vamos seguir nessa parte de educação, nessa parte de por onde vocês andaram. Fábio, é verdade que você é especialista em produção cultural e curadoria de conteúdo? É verdade. Fiz uma pós-graduação na Belas Artes, que aí eu concluí em 2022, que aí eu falava sobre públicos de teatro. Inclusive do Teatro Porto Seguro era um dos analisados. Teatro Porto Seguro e Teatro Aliança Francesa. Se eu não me engano, a programação do ano de 2019. Foi o ano pré-pandemia. Que aí foi a análise de público que eu fiz ali
dos dois teatros e entendendo por que tinha altas e baixas de público com cada espetáculo. Fabi, agora eu fiquei Interessante. curioso a partir dessas duas histórias de como chegaram até, ou pela veterinária, ou... como você chegou nisso? Tá. Você já estava nesse universo? Já tava um pouquinho, não tô, assim, não vamos dizer, tem mais uma linha mais reta, vamos dizer, no meu caso aqui. Eu sou formado em rádio e TV, me formei em rádio e TV, trabalhei em emissoras, então trabalhei na Jovem Pan, em outra Jovem Pan, não essa de hoje. Não, deixar claro é bom. Eu sempre deixo claro. Eu trabalhei na época da Jovem Pan Pânico, assim, que o importante era zoar ali. Então foi isso aí, nos anos 2000 e nada. Ali, aí depois trabalhei na Alfa, trabalhei na Band. E aí, na época, conheci uma colega que fazia assessoria de imprensa, me chamou para trabalhar com ela. Aí fui fazendo, fui saindo. Só que na época, assim, eu fazia assessoria de imprensa de tudo. Só que eu gostava de fazer era quando aparecia teatro. Então, assim, a gente fez de médico, livro, uma empresa de cosmético para cabelo. Se fazia assessoria de tudo na época. E aí depois fui migrando para teatro e fui só fazendo assessoria. A sociedade não deu certo, mas aí acabou depois dando certo fazer assessoria. Então aí fui pegando meus clientes ali. Então eu lembro que, assim, um primeiro espetáculo, assim, que me ajudou muito, assim, que me abriu portas, foi quando eu fiz o Dançando em Lunaça, que era com a Denise Weber, Sandra Corvelloni, Clara Carvalho. Então foi um espetáculo meio que abriu as portas para mim, que aí depois fui sendo chamado para outros projetos. Ah, que legal, que são pessoas que você trabalha até hoje, né? São pessoas que eu trabalho até hoje. Então, a Sandra, já fiz os projetos da companhia dela, que ela tem a Companhia da Alma. Nisso daí me levou na época para fazer assessoria de imprensa da Aliança Francesa, nos 50 anos do teatro. Então foi levando para outras coisas, que aí até foi quando eu conheci o Douglas nessa época, dos 50 anos da Aliança. É verdade. Muito bom. Isa, a gente tem mais? Vem Mas cá. é lógico Vamos que a lá, gente então. tem. A gente que Mais tá uma rodada de Vem cá, te preparadíssimo. conheço. Eu acho que a gente pode seguir nessa onda de caminhos. E aí vou jogar direto pro Fábio, já que ele já tava aqui no gancho. Fábio, é verdade que você tem uma produtora que chama Lugibi. É a Lugibi Produções Artísticas. Aí todo mundo me pergunta, por que Lugibi? Eu ia perguntar isso. Exatamente agora. Eu já respondo que eu já sei que é a pergunta. Então, Lugibi é em homenagem às minhas sobrinhas, Luísa, Giovana, Bianca. Aí ficou Lugibi Produções Artísticas. Ah, que amor. Que fofo. Aquela coisa, minhas bebês, que já não são mais bebês mais. Que não, se ela fala assim, eu falo, cadê meus bebês? Aí elas ficam bravas comigo hoje em dia. Mas, Fábio, me conta, como foi que você começou na produção? Porque você tá ali no meio, né, com a assessoria de imprensa, mas em que momento você falou assim, eu posso fazer a produção também? É aquele momento que eu fazia assessoria, e assessoria a gente sabe que é o rabo final da produção como um todo. Tem vezes que chega ótimo pra gente a bola redonda, mas às vezes chega umas bolas quadradas. Ali, que nem, tipo assim, uma semana antes, assim, a pessoa não tem uma foto pra gente divulgar. Tenho certeza que o Douglas e a Diana já passaram por isso. E aí o pessoal fala assim... Muitas vezes. E aí, às vezes, fica assim... A imprensa pedindo, aí o cliente falou, e aí, já saiu? Aí ele fala assim, mas então, cadê as fotos? Ah, a gente só vai ter foto depois da estreia. Aí você olha, você pensa, aí você fala assim, e aí, o que eu faço? Aí eu falo assim, não, então eu vou produzir os textos que eu acredito que eu quero fazer da forma certa. Não sei se eu fiz da forma certa, mas estou me produzindo até hoje. Ali. E aí, pelo menos assim, então é aquela coisa. Aí hoje em dia, quando é minhas produções, eu falo assim, ok, vamos fazer as fotos, tipo assim, 1 mês e meio antes. Mas ainda não começou a ensaio, não tem problema, as fotos saem logo pra gente ter, porque a gente já consegue trabalhar. E hoje em dia, assim, quando eu comecei a fazer assessoria, a gente falava assim, tínhamos redes sociais, mas não com esse impacto. Hoje em dia, se você não posta logo nas redes sociais, já não tem esse mesmo impacto. Então foi daí que comecei para a produção, e aí fui encontrando, vamos dizer, textos que eu gostaria de contar. Então, assim, vários que eu, vamos dizer, faço muita parceria com o Dan Rosseto, mas, assim, outros textos que não são dele, que eu adorei contar a história, foi, tipo assim, o Eles Não Usam Black Tie, que a gente produziu. Quando eu traduzi um texto que eu acabei produzindo, que é o Loucas, com a Carolina Stoffella. Então, assim, então foi a partir daí que eu falo assim, vou contar do jeito que eu quero a produção. Isso é muito bom. A gente, quanto veículo, às vezes a gente recebe alguns e-mails que a gente olha e fala, o que será que eu devo tirar daqui? Não tem a foto, o texto, não sei... O que será isso? Olha, eu nem mando sem foto, hein? Vocês comentaram não estou no falando... cantinho, enfim, vocês contaram uma história, eu fiquei pensando, será que não é uma boa retornar? Porque tem cada coisa que a gente recebe que você fala assim, e eu faço o quê? E vocês imaginam o que a gente recebe.
A gente faz um trabalho de lapidar, né? É lapidar. Lapidar o material que a gente recebe, assim, para chegar para vocês já. De uma maneira. Então já falando né? disso, acho que é importante pra quem sabe esteja assistindo e esteja completamente perdido. O que é uma assessoria de imprensa? Quer falar, Quem vai? Douglas? Eu posso falar. Comece. Eu começo e aí vocês complementam. Não, mas Vamos geográfico, basicamente, basicamente, aqui falando de assessoria de imprensa Sim. cultural, né? Daí tem. É sempre a mesma coisa, mas enfim. A gente faz o meio de campo entre a produção e a imprensa. Então, a produção são os nossos clientes, né? Então, a peça, a exposição, o show, entra em contato com a gente, conta pra gente o que vai ser, como que quer que divulgue, onde que quer que saia, com quem gosta de falar, com quem não gosta de falar. A gente filtra tudo isso e entrega pra imprensa. Então, por exemplo, o jornalista, quando ele quer saber, o jornalista de cultura, quando ele quer saber o que vem por aí, quero programar minha agenda de março. Então, a gente vem aqui para os nossos clientes, pega todas as informações e passa para eles, né? E aí, dentro, acho que esse é o esqueleto principal guarda-chuva, e aí dentro disso tem diversas coisas, né? Como acompanhar a pauta, organizar horário de entrevistas, auxiliar nisso mesmo, né? Dependendo do cliente, fazer tipo um media training mesmo, né? Ó, fala assim, 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 fala menos isso. E acho que basicamente é isso, né? A grosso modo, né? A gente é a ponte, né, entre o produto cultural, no caso, com que a gente trabalha, né? Que é um produto, né? A assessoria de imprensa sempre trabalha com um produto. A gente é a ponte entre esse produto cultural e a imprensa, o veículo de comunicação. Né? E aí, no nosso caso aqui, são os produtos culturais, que pode ser um espetáculo de teatro, um espetáculo de circo, de dança, um show, um teatro em si, uma exposição, um artista. Artista, às vezes, contrata a gente, o próprio artista. A gente leva a informação daquele espetáculo para o jornalista, né? E aí ele vai levar aquela informação para o público final, né? Que é através de uma matéria no jornal, através de uma matéria na televisão, no rádio, uma entrevista. Então, a gente faz essa ponte. Esse é o principal. Mas, esse é o mas principal. É o principal, não. E aí começa com a criação de um release, que é assim, que o release, para quem não sabe, assim, é como se fosse um texto informativo do produto, do espetáculo, do artista, do show, do que seja. Que é normalmente assim, a produção manda pra gente as informações, pra gente desenvolver um texto com uma linguagem jornalística. Aí ele é enviado junto com fotos, com vídeos, para a imprensa. Então, assim, rádio, TV, jornal, o que seja o veículo, que é mais ou menos aí que começa o trabalho, e depois a gente vai para o trabalho do follow, né? De estar ligando para essas pessoas, para falar, recebeu um material, e aí, vamos tentar uma entrevista, vamos tentar uma matéria, mais ou menos complementando o que eles falaram. E isso sempre lembrando mídia espontânea. Exato. A gente não trabalha com anúncio, né? Então, nada é garantido. mídia espontânea, né? Quer dizer, a gente oferece a pauta, né? Cabe ao jornalista a decisão de publicar a matéria ou não, né? Nosso trabalho está sempre nessa corda bamba, né? E aí entra o que também é do nosso trabalho, que é essa relação com a imprensa, né? Ter essa relação, conhecer os jornalistas, conhecer com quem você vai falar. Esse espetáculo ele trata desse assunto. Esse jornalista gosta desse assunto, então eu vou oferecer para ele. Né? Então, ter um pouco ter esse conhecimento de saber com quem você vai falar, em que momento você vai falar, qual é o prazo certo para você oferecer, para você não perder a matéria, porque às vezes você perde o prazo. As revistas têm prazos diferentes de publicação, os jornais têm prazos diferentes de publicação. Né? E hoje, com as redes sociais também, tudo mudou um pouco, ficou mais bagunçado, mas senão você perde. A peça estreou e a matéria não saiu. Né? Então, tem tudo isso, faz parte do conhecimento, assim, de você saber o time certo de fazer a coisa, né? É isso aí. Eu acho isso curioso, assim, muito diferente, você comentou isso de ter mudado agora com rede social. Como é isso? Porque é muito mais difícil você medir. Então, é polêmico, funciona? Pedro, porque a publicação você tem, acho que, até quase mais palpável, você consegue montar um material com aquilo. O clipping, né, que você chama de clipping, fica mais... Agora a gente tem o post do Instagram, ele entra no clipping? ele entra no meu clipping, entra. Eu boto. Depende, Pros meus clientes. depende. de quem é. Depende da onde é o post, né? Post de
Nossos, pessoas, não. Mas, por exemplo, o post do programa vai Sim, entrar. Sim. É. Entendi. Se é um, Né? um veículo de Entendi. comunicação, ou se é um Isso. influenciador muito importante, muito bacana. Hoje sim. a gente vive uma crise muito, muito grande de mídia impressa, né? Porque há uns anos era muito forte, né? Só em São Paulo a gente tinha a Folha e o Estadão, que se mantém, mas a parte de cultura deles está muito reduzida. Tinha os outros jornais, né? Tinha O Agora, Tinha o Agora, tinha o Diário do Grande ABC, tinha Diário o de São JT, Paulo, JT, Jornal da JT, Tarde. Jornal da é. Tarde. Então, só e de os, jornal. e os gratuitos e do os- metrô, é. Metronews, o Metro. Metro, Destaque. Então eram 8 é. jornais impressos, hoje tem 2. É. Né? Quer dizer, o Metro ainda tem, mas acho que não tem Não parte de tem, cultura. Né? Muito não pouco. tem, É. É, Tinha os guias, que a gente E a não gente tem tinha mais. muito. Eu Os lembro que a guias gente- saíam no final de semana, a na gente chegava no sexta-feira. escritório, era isso aqui do jornal impresso. E a gente ia, aí a Veja São Paulo, né? Que ainda tem, mas era isso aqui. Aí a gente ia lá, final de semana. Tinha uma coisa vamos muito ver. legal, Recortava. que a gente viveu muito isso, né, Douglas? Que a gente lançava uma peça e a gente brincava que a gente gabaritava, né? Isso. Gabaritava era quando saía matéria em todos os jornais. Pelo menos uma notinha É, aqui. E hoje não tem mais isso. Assim, Não a gente tem. não tem Você nem faz jornal. um, já tá quase. ótimo. Exato. Se você consegue matéria em um jornal, você É. já fica muito feliz. Assim, Assim, dá né? muita saudade disso, É. né? De abrir os jornais e falar, caramba, e meio na surpresa, né? Falava, nossa, essa. A gente recortava mesmo, escaneava Mandava para o cliente. e mandava pro cliente por e-mail, né? Só A que rede social tem um- mudou um pouco essa relação Exato. também, até da prioridade do jornalista hoje, né? Porque antes você precisava dar para o jornalista uma certa exclusividade, que hoje já não tem mais, né? Porque o próprio artista ele publica um post no Instagram falando que ele vai estrear uma peça. Exato. E aí, no dia seguinte, está em todos os sites. Exato. Né? Então, o próprio jornalista do jornal impresso, digamos, que a gente está falando mais, né? Ele não liga mais tanto para isso. Então, às vezes, acontece muito até de a peça estreia e vai sair matéria lá no final da temporada. Às vezes sai no online e aí depois de não 3 dias sai no impresso, né? O então- impresso deixou de ser a prioridade. Deixou de ser tão importante assim, É. né? Mas tem uma coisa positiva que acontece agora, que é a quantidade de veículos, sites, blogs, programas de YouTube, páginas de Instagram Podcasts. independentes, como vocês, como diversos outros Sim. que abrem espaço, né? Sim. Então, a gente perde de um lado, mas a gente ganha do outro, né? sim. Porque antes também, eu lembro que a gente ficava muito refém, não sei se vocês se lembram disso. Chegava dia do guia, na sexta-feira, que saiu o guia da Folha e guia do Estado. E a gente na expectativa que as nossas peças tinham saído. Se não saiu, a gente fala, caralho, Era não uma saiu. decepção, Pode né? falar. Era Ó, por favor. Não saiu, e agora? Ferrou, puta merda. Agora não, a gente tem mais uma série de coisas pra tentar, né? Então, isso também é legal, né? Sexta de manhã era o dia, né? Que a gente abria o jornal pra saber o que tinha saído e o que não tinha saído. E se ligava, né? Tipo assim, eu lembro de você falando uma vez pra mim, não sei porque que eu lembrei disso agora. Você me falando que saiu um destaque da Companhia Ato no Guia da Folha. Eu falei, já pegou o guia hoje? Saiu minha peça? Saiu o destaque, eba! Era o dia da Vou alegria comprar, ou da decepção. ou da Também, né? decepção. Quando não Era. saía nada. Não, aquilo era, e eu falo assim, além dos guias, ainda tinha os guias mensais, que hoje em dia a gente tem 2. Na época a gente tinha o off, guia do teatro, tinha o boca a boca que era semanal, mas a gente meio que Boca a boca era incluía. quinzenal, não era? Começou semanal, foi pra quinzenal e depois deixou de existir. Sim. E tem o... E tinha as revistas As, mensais, as né? revistas, as de companhia aérea, que eram ótimas. Que e davam super espaço. Elas ainda existem, mas elas não dão mais espaço. Quase espaço, nada, quase nada. Então mudou muito. Mas é isso, mas eu também muito. não gosto muito de ficar lamentando. Eu acho também que é não. isso aí. Eu vamos acho que a gente vamos. perdeu A gente em não tá algum aqui, a gente lugar, não mas tem ganhou Exato. em a gente outro, tem, sabe? né, tem diversos outros, né? Tá surgindo outras formas. né, que E assim, fala a gente de- também não dá pra ficar parado no tempo, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu notei que, especialmente este ano, muita coisa boa surgiu, assim. Muitos sites, Uhum. sites bons, gente que está escrevendo, gente que está apurando, gente que está se dedicando a fazer boas matérias, sabe? Indo assistir os espetáculos para escrever. Hoje os nossos principais críticos, né, de teatro que realmente vão, porque assim, vamos falar a verdade que no Estadão eu não vejo mais crítica. Veja, não tem mais desde que o Dirceu saiu, né, Sim. que era um jornalista que fazia. Folha de vez em quando tem. Mas quem escreve mesmo, são todos veículos independentes.
que é o Hamilton de Azevedo, Fernando Pivotto, Márcio Tito, Zé o Cetra. Cetra, E muita que a gente acabou de falar. gente- Muitos outros também bacanas que eu vou esquecer de falar, mas que são maravilhosos. E que bom que eles existem. E muitos deles publicam nas redes sociais. Nas então, redes assim, como que a sociais. gente não vai considerar isso, né? A gente Exatamente, tem que considerar. considerar. As coisas vão mudando Sim. e a gente não gente dá pra tem- ficar parado, né? Não dá pra... A gente Por tem que se exemplo, adaptar, Você né? perguntou de rede social, não dá pra ignorar que elas estão aí. Então, E isso sim é clipping, né? Sim. Bastante. Ajuda e muito, assim. Principalmente Ajuda demais. Não, a gente tem uns específicos, assim, da cidade de São Paulo, assim, que eles vão, que eu acho que é o SIG SP, tem outros muitos, tantos ali que a gente vai esquecer de falar, sobre começar a falar todos, mas que são importantíssimos, tem um número bom de seguidores e que influenciam as pessoas, até matérias mesmo. O Sim. canal MF, que as meninas da Sim. Monente Forte fizeram, é Fizeram maravilhoso. O Infoteatro da Natália. O que é muito Infoteatro da bom. Natália. Tem muita gente Né? Que agora boa tem fazendo crítica também, né? O também. Infoteatro. O Dirceu voltou a escrever lá, né? Crítica, então. Então é isso, vai sendo O Miguel Arcanjo, que publica muita coisa nas redes sociais Sempre, também, que muito criou boas. o prêmio dele, É, né? então, assim... Fora a é quantidade isso. de prêmio também, né? O Didi. o Didi agora, né? É isso, tem muita gente, não dá nem pra falar de todo mundo. Senão, Impossível, né? a gente Mas vai entende vai o conceito. esquecer, Então é, é isso. é. Ai, a gente tinha 8 jornais impressos, legal, mas olha agora, tipo, né? Quanta gente criando conteúdo Sim. em cima disso. É, exatamente, sem estar refém ali deles. Agora, né? o lado... Assim, eu valorizo muito esses espaços todos, que eu acho que a gente tem uma diversidade muito boa. O lado, assim, que é mais difícil de trabalhar nesse sentido é que você tem muita informação e é difícil você canalizar, né? Exato. É você fazer a informação chegar até o público. E isso é uma das dificuldades que eu acho que a gente enfrenta hoje em dia, que é a nossa luta, Eu né? acho que a gente, mais do que a gente, as produções, as produtores, próprias né? peças, né? Porque eu lembro que uma crítica na Veja Sim, enchia a plateia. enchia. Então saía na sexta, 4 estrelas. A peça enchia a temporada, né? Enchia a Ô, temporada. Douglas, a mesmo Veja com enchia uma estrela, temporada. você ajudava muito. Mesmo até a bombinha ajudava. Às vezes até a bombinha se As joga. pessoas iam falar, o que é isso? Horror. Que dá? Eu vou ver essa peça que estão falando mal. Exatamente isso. Então, aí hoje fica meio difícil, que a gente É. não sabe o que leva público, né? O que leva público. Hoje tá pulverizado, Tá né? muito Isso que pulverizado. leva público. Porque hoje você Exatamente. acaba falando muito mais nichado, né? Sim. Essas páginas, de qualquer forma, elas são mais nichadas, as informações. E quem vai acessar a informação, né? Antes era muito mais larga a escala, um único veículo. Hoje eu fico muito com a sensação de que é o... Antes era também, mas acho que hoje é mais. É um combo, né? Você precisa ter uma matéria na TV, junto com 3 posts que você viu ali de gente falando bem da peça, junto com um amigo que falou, junto com uma... Sabe assim? Sim. Eu acho que tudo é uma conjunção de fatores, né? Assim, para um trabalho ser legal, assim, né? De repercussão de público e de mídia, né? Uma conjunção de fatores. Dá para dizer que uma coisa só funciona. Não, e às vezes é um público segmentado. Tipo assim, eu tive exemplo numa peça ali que foi na Globo e foi num programa de uma outra emissora que tem, tipo assim, um programa de uma audiência muito menor, mas um público segmentado. O dessa emissora de público segmentado me levou muito mais gente do que o da Globo. Que a gente fala assim, saiu, vamos dizer, no Jornal do Meio-Dia, no SPTV. E o outro foi no programa segmentado. O programa segmentado, tipo assim, eu vi pela bilheteria. Era o seu público, né? Era o público. Então, às vezes, é que a gente fala, às vezes a gente tem que valorizar todos os programas, que a gente não sabe de onde que tá vindo Exatamente. o público. É. Exato. Acho que ainda mais isso de internet, assim, fica muito difícil acertar, assim, saber aonde vai ser que vai ter esse resultado. Isa, a gente tem mais Vem Cá Te Conheço? Tem o Vem Cá Te Conheço, que agora eu queria juntar os dois no mesmo Vem Cá Te Conheço, porque a gente tá falando desse outro lado. E quando vocês são o produto? Porque, Adri, é verdade que você tem um livro publicado. Sim. E o Douglas já esteve em diversas matérias de jornal. Eu não tinha... Não. Teve, nosso time apurou que você já saiu numa matéria de jornal sobre trânsito. Trânsito? Sobre trânsito em São Paulo, que você deixou de usar carro. É verdade, sai mesmo. No Estadão. Foi no Estadão que eu vendi meu carro e parei de usar, saí no Estadão. E como é tá desse outro lado? Pra Ai, vocês? gente, eu confesso que eu não- E eu como saí parte da matéria. Mas foi na... Agora teve uma da Folha, que Sim, foi a sim. capa, né? Que foi Foi sobre linda, foi linda. lindo. casamento né? homossexual.
Ah, eu adoro, né? Não, eu gosto. confesso que eu fico fico um pouco tímido. desconfortável, assim. Não é o meu lugar de conforto, não. Eu tô aqui porque vocês são maravilhosos. Eu não recusaria um convite de vocês. Mas eu prefiro estar nos bastidores. Por exemplo, assim, aqui fico muito confortável porque a gente é amigo, porque a gente sabe que é um papo seguro, né? Sim. Aí se eu tiver que... Porque nunca aconteceu, assim, de eu ter que dar uma entrevista em algum lugar que eu me sinta desconfortável. Aí acho que eu ficaria nervoso. É difícil, é mais difícil. Mas em relação ao produto seu, Adri, porque você tem o livro, que é o Galinha Birabira. Isso, Galinha Birabira. Muito bem. E como foi você que fez a divulgação do seu próprio livro? Você Foi- ainda está foi a fazendo? Pombo Como Correio que Foi fez. a gente que fez. Então tem um intercâmbio maior. Não, quando a Adri... A Pombo sou eu e a Elô, né? Que é Sim. minha sócia. E a gente é muito amigo da Adriana, né? E aí, quando ela falou que ia lançar o livro, a gente falou, não, a gente vai fazer. Não tem conversa. Eu adorei, porque, claro, eu pensei num primeiro momento, não, vou lançar um livro e vou botar aí a informação e ok, mas quando eles me falaram, não, a gente quer fazer, eu super adorei. E se eu fosse contratar uma assessoria de imprensa hoje, eu sei que estaria em boas mãos com o Fábio, com o Douglas, com um monte de outros colegas que a Não, gente e é tem. muito melhor você ter chamado amigos fazendo do que você próprio fazer assessoria de Exatamente, você, né? Fica muito mais confortável. E o livro, assim, foi uma coisa muito da pandemia também, né? A gente ficou ali quase 2 anos parado quando veio a pandemia. Nossa área parou logo no começo, né? A gente ficou um tempão sem trabalho. E eu já tinha essa vontade de fazer esse livro, tinha essa ideia, né? Essa história é uma história real que aconteceu comigo na infância. Eu tinha essa ideia, mas nunca tinha assim, um dia talvez eu faça, escreva, mas nunca parei para fazer. E aí eu me vi ali em casa, sozinha na pandemia, eu falei, bom, agora eu não tenho mais desculpa, né? Acho Agora que é é o momento, hora, né? é o momento certo, eu preciso ocupar minha cabeça. E consegui fazer e tal, e consegui lançar logo quando a gente estava começando a sair ali da pandemia e tal. E foi uma delícia, assim, eu adorei. Venci minha timidez ali naquele momento de ter que falar sobre o livro, consegui, né, tive que dar algumas entrevistas. O Douglas falava, você vai dar uma entrevista não sei aonde. Vai, Douglas, vou. vai, não quer saber. Mas eu acho que isso é muito legal, né? Porque vocês três, os três têm esse contato com o backstage também, né? Então, acho que isso faz a diferença quando vocês vão entregar pra gente, que tá na ponta final, o produto. Porque vocês sabem o que falta. Quando vocês estão do outro lado, vocês têm a noção do que falta. E aí vocês conseguem pedir pro cliente, falar assim, assim não dá pra mandar. Precisamos disso, sim, precisamos... sim. Acho que vocês, quando têm essa visão, e acho muito importante, e não é à toa que vocês estão aqui hoje, por ter essa outra visão. A gente acaba ficando experiente, né? Quando a gente fez essa matéria na Folha sobre o aumento de casamento homossexual, meu marido ficou super nervoso. Eu falei, não, calma. Aí ele, mas entrevista, como que faz? Eu falei, não, a gente manda aqui. Não, assim não ficou bom. Tipo, já sei mais ou menos o que eles queriam funciona, que a né? gente falasse, né? E como... E quanto tempo demoraria a foto, quanto tempo demoraria a entrevista e tal. Mas ele ficou super mais tenso, assim. Ele, será que vai sair mesmo? Eu falei, vai. Aí, Mas acho importante a gente ressaltar isso sempre, porque pra gente faz muita diferença, né? Vocês falaram todo o trabalho de vocês e a gente sente esse trabalho quando o produto chega na nossa mão. Porque a gente tem o que fazer, a gente tem por onde caminhar, a gente sabe que o que a gente tá recebendo tá certo, porque a gente também acaba dando a nossa cara, né? A gente acaba publicando e pessoas vêm nos procurar, perguntando sobre o espetáculo, onde eu compro ingresso, onde... E quando vocês transformam essa informação pra gente, tudo fica mais fácil. E a gente não tem medo e nem... Não é nem medo a palavra que eu usaria, mas a gente não tem problema algum em falar, eu confio nessas informações. Eu divulgo sem é uma problema relação de nenhum. confiança, né? Uma relação de confiança, porque é isso mesmo. A gente realmente, tanto eu como o Dri, como o Fábio, a gente checa 1000 vezes com o cliente, confira. Então é muito difícil, assim, de chegar alguma coisa que tá errada. Não, e até é importante falar, assim, que
Eu tenho certeza que é uma coisa padrão. Todo mundo, a gente faz o quê? Terminou o release, a gente manda pro cliente aprovar esse release, assim. E a gente não solta à toa sem ele dar uma palavra jeito final nenhum, ali. Porque às vezes a gente pensou numa coisa e ele fala, não é desse jeito. Ele aprovou, é aí que a gente solta. Então, assim, ele vai e volta esse release até ficar pronto, mas várias vezes. Não é a primeira vez que chega na gente que fica pronto. Aí depois inclui uma nova informação, é um dado novo, uma informação que trocou. O teatro tem alguma coisa que fala assim... Por exemplo, às vezes o teatro assim, não fala uma coisa boa. Às vezes, alguns teatros ainda não têm acessibilidade. A gente coloca que tem, aí isso é uma informação que hoje em dia pega muito. Então, tudo isso a gente tem que checar. A gente não pode soltar informação errada, porque isso vai impactar o público final que vai assistir o espetáculo, né? E também acho que é importante a gente falar, assim, que... Isso que você falou é legal, de que a pessoa aprova, né? O cliente aprova o release... Mas que, às vezes, assim, a gente vai assistir ensaio, às vezes, vai entender o que é o espetáculo, faz uma entrevista com as pessoas para saber do que você está falando, conhece os profissionais. Então, assim, é um trabalho que a gente contou aqui rapidamente, muito, né, assim, o que é a assessoria de imprensa, mas é um trabalho bem maior, assim, né? É muito mais apurado mesmo, né? É um trabalho de meses, né? Quando você pega um espetáculo para divulgar, a gente começa a trabalhar meses antes, A gente até lê o a texto da estreia. peça. Então, preparar assim, às vezes até orientar, né? A gente precisa da foto até o dia tal, né? E como que você vai fazer essa foto? Mas eu não tenho o cenário pronto, não tenho figurino. Não, então você faz mais ou menos assim. A gente precisa de vídeo para mandar para as TVs e tal. Assim, a gente também orienta às vezes, né? E também uma relação muito de confiança, né? Entre nós e os produtores, os diretores, as pessoas que nos procuram assim para trabalhar. E é muito bom assim essa troca, né? E essa confiança que a gente tem com eles também vai para os veículos de comunicação, né? Tem que ter essa troca, né? Tem que ter essa via dupla de confiança, senão não faz sentido. Assim. Com certeza. E a gente ainda vai falar muito mais sobre este universo, mas agora eu preciso chamar em quem confia na gente também, Isabel. Que é o patrocinador do programa. E aí, deixa eu pedir, Gabi, você consegue trazer aqui os Nosso itens? patrocinador é conhecidíssimo por mimar quem vem ao nosso Exatamente. foyer. E com vocês não vai ser diferente. Claro. Gabi, você pode, por favor, entrar aqui com os nossos presentes embrulhados em muito papel celofane, que fará muito barulho nos microfones. É pra abrir? Por favor, certeza. por favor. Nosso amado, querido patrocinador, a Encanto Corp. A Encanto Corp que está... Onde está a Encanto Corp hoje? A Encanto Corp está em todas as redes sociais. Vocês podem encontrar procurando por Encanto Corp. Não tem mais o ponto, é Encanto Corp. Então, basta procurar e vocês vão encontrar. E temos spoilers de onde vamos encontrá-los fisicamente. Aonde temos a Encanto Corp agora, no que nós podemos falar até então? Porque tem muita coisa vindo aí da Encanto Corp que a gente não pode dizer. Mas do que temos até agora. Temos a Encanto Corp em um musical que, por acaso, já passou pelo Teatro Porto. Pois é. Ou Alguma Coisa Podre. Eles estarão com a lojinha. Alguma Coisa Podre volta agora com lojinha da Encanto Corp. Exatamente. E muitos outros musicais e peças que a gente ainda não pode falar, mas fiquem ligados nas redes da Encanto Corp. Não esqueçam, Encanto Corp, tudo junto. Isso. E o que a Encanto mandou hoje? A gente já tem Muito obrigado. Olha! Voucher do Cinemark. ingressos de cinema. Copo aqui, ó. um copinho pra tomar cerveja. Meu Deus, Aham. Gente, ainda bem que ninguém gosta de cerveja aqui. Um amendoinzinho pra tomar. Nossa, com é todo um pra comer kit. Com a cerveja. Ai, que delícia. Ah, e uma cerveja. E a cerveja. Encanto Corp faltou meu kit essa semana. Encanto Corp. Adorei, Encanto Corp. Gente, Olha, muito Encanto obrigado. Corp, tudo de bom. Muito obrigado. arrasaram. A Encanto Corp surpreende também nós aqui. E a gente não sabe nem o que vai vir de presente pra vocês e nem o que tem nessa urna aqui de perguntas. E a gente hoje vai ler uma pergunta pra todos responderem. E seguirmos aqui com o nosso papo. Que é: como você define sucesso pessoalmente e profissionalmente na sua carreira? Difícil. Vocês têm... O que é um sucesso profissional, principalmente nessa área que a gente está falando hoje? Eu acho que, por acaso, hoje essa pergunta veio num bom dia, que a gente está falando de uma área muito específica dentro da produção teatral. O que é um sucesso? Olha, eu
Não, você é bem honesto. Eu Aham. me considero numa carreira de sucesso. Porque eu acho que, pra mim, o que é mais lindo, assim, no meu trabalho e na Pombo Correio. A Pombo Correio tá fazendo 11 anos esse ano. É que a gente trabalha feliz. De verdade, assim, não é... né? Felicidade... Como é que fala aquele negócio da... Positividade tóxica. Não é, porque a gente... eu e Elô, a gente criou ali dentro do escritório uma dinâmica em que a gente é amigo antes de qualquer coisa, depois a gente é sócio, e a gente trabalha com quem a gente gosta. Então, hoje, depois de alguns anos aí na estrada juntos, a gente consegue trabalhar só com quem a gente gosta. Então, assim, tem muito orgulho das pessoas que a gente divulga, das peças que a gente faz assessoria. É gente muito legal, é gente muito gostosa de se trabalhar. E estamos aí pagando as contas. Então, pra mim, tá tudo certo, entendeu? Não preciso comprar lancha pra ter uma carreira de sucesso. Pra mim, a carreira de sucesso é isso. É trabalhar feliz, é acordar feliz, né? Sem aquela tensão de trabalho, né? Do tipo, ai, que merda. Ai, que... Não, tô feliz aqui no meu trabalho, tô pagando minhas contas, vivendo bem. Então, é isso. Eu acho que é por aí também. Tá realizado com o que faz, né? E é isso. A gente aprende muito, né? Com a nossa profissão. No dia a dia, a gente troca muito, a gente conhece muita gente. Aprende muito. Eu falo que eu aprendo muito o tempo todo, né? Porque a gente está sempre conhecendo pessoas interessantes. E tem algum estresse ou outro, claro, todo lugar tem, mas a gente não vive assim uma agonia de, nossa, eu tenho que dar resultado, eu tenho que... Né? Então, eu também acho que é isso. Acho que você tá bem, né? A gente tem estresse, tem cobrança, mas não é como se estivesse trabalhando no banco, sabe? Assim, é isso que eu quero dizer. A gente, né, assim, trabalha numa área que não ganha muito bem, mas ganha ok pra gente viver bem né, e ser feliz, assim, dentro dessas condições. Eu acho que eu também me sinto super realizada, assim. Faço o que eu gosto. E olhando para trás, assim, né? Voltando à primeira pergunta, sou muito feliz. Acho que fiz a decisão correta da vida e é isso. Sucesso para mim é eu isso. acho que isso é importante. Se eu olho para trás, eu não faria diferente. Eu não teria outra carreira, eu não teria outra profissão. Eu escolheria novamente essa, também. sabe? Não, se eu fosse pensar, tipo assim, talvez ainda tivesse entrado antes ainda na produção cultural, talvez tivesse pulado as emissoras, entendeu? Ali, não que eu não tenha gostado do que eu vivi lá, mas assim, eu gosto muito mais do que eu vivo hoje. Então, assim, se eu for falar o que é o sucesso, talvez seja isso, a gente estar cercado de pessoas bacanas, assim, que eu acho que eu posso dizer assim, que grande parte, hoje em dia, dos meus amigos vem do meu trabalho. Então, talvez isso é uma das melhores coisas que tem. Então, eu não tenho do que reclamar. Tipo assim, namorado veio através da arte, amigos veio através da arte, e tudo que eu conquistei veio através da arte. Então, acho que talvez essa é a felicidade, o sucesso. Isa, quer dizer? Talvez eu quisesse a lancha. Brincadeira! Mas posso falar? Não, mas aí Tirando- quanto agora- custa a lancha? Essa é a questão. Não que eu não queira a lancha. Agora, mas, né? sem fação, tirando o site, o Instagram, redes sociais, enfim, mas falando única e exclusivamente do programa, acho que a gente tá muito realizado, sabia? Mas com certeza, a Olha, gente tem parceiros incríveis. Exatamente. Né? Vocês aqui, mas outros parceiros que estão aqui nos assistindo e que fazem questão de mandar pra gente sempre o conteúdo, que fazem questão de ligar pra gente, de perguntar se chegou tudo certo, se a gente recebeu, que trazem pessoas aqui pro nosso foyer, isso faz muita diferença pro nosso Não, trabalho. e para além disso, te trazem. Quem sabe se é a primeira temporada que realmente a gente vê que as pessoas querem vir. Exatamente. Olha, depois de muito suor fazer esse programa, viu? As pessoas querem vir. Isso é lindo. Então, é acho que lindo. estamos realizados. Estamos realizados. Estamos realizados. Enquanto a gente comemora o fato de estarmos realizados, a gente vai para a primeira matéria do nosso programa e nós já voltamos com o segundo bloco do programa com o tão temido game aqui do Foyer. A gente já volta.
Aqui no Foyer vivemos entrevistando personalidades ligadas ao teatro musical e sempre trazemos dicas de como começar, mas hoje nós vamos além e vamos falar com quem realmente entende do assunto. A Broadway não é aqui, definitivamente. Nossa maior dor que a gente vê hoje, de um modo geral, dentro de qualquer produção, A Broadway não é aqui. A Broadway não é aqui, definitivamente, né? Porque a Broadway tá lá em cima, é um conjunto de 10, 12 ruas nos Estados Unidos. Então a Broadway jamais será aqui. Essa é a lógica simples que sempre causa esse desconforto nas pessoas, especialmente nas pessoas que dizem: ai, estamos produzindo com a mesma qualidade da Broadway, não devemos nada para a Broadway. Tem essas frases feitas bem cafonas que as pessoas gostam de dizer, assim: ai, é tão bom, não deve nada para a Broadway. Primeiro que eu não tô com dívida com a Broadway, não pretendo ter dívida com a Broadway, não pretendo pagar nada para a Broadway. Segundo que eu acho que a gente tem uma riqueza cultural e uma riqueza rítmica, uma riqueza musical, uma riqueza vocal e uma tradição de teatro musical que nos permite descolar imediatamente dos conteúdos de Broadway. Eu acho que os conteúdos de Broadway são legais, como todos os conteúdos são legais. eu acho que o mercado está entendendo que a gente não é a Broadway. Eu acho que isso é um estalo que está acontecendo muito grande no nosso mercado. Então as pessoas estão entendendo que a gente não precisa fazer uma coisa Broadway para funcionar. Vão ter coisas Broadway? Vão. A gente precisa ter coisas Broadway no Brasil? Precisa também. Eu acho que como formação de plateia, como entender o público, trazer uma cultura de fora, eu acho que funciona, mas eu acho que cada vez mais a gente está entendendo que o nosso produto, que as nossas coisas, que a nossa forma de fazer faz muito mais sentido do que trazer um enlatado e só reproduzir ele. Sempre gosto de lembrar as pessoas. O nosso teatro musical começa ali em 1871, o que é mais ou menos 30 anos antes da Broadway. A Broadway vai começar a ter suas primeiras grandes produções a partir de 1910. Então a gente começa muito antes, com teatro musical no Rio de Janeiro, genuinamente brasileiro, oriundo das operetas francesas, oriundo das operetas vienenses. E aí a gente chega a um teatro musical muito nacionalizado no final do século XIX, começo do século XX, e vai criar um teatro de revista que é genuíno no mundo, o único no gênero, por mais que você fale, mas tem revista na Argentina, tem revista no México, tem revista em Portugal. São todas revistas diferentes da nossa revista. A nossa revista é um gênero único. É um jeito único, porque está ligado ao nosso jeito de se comunicar. Como você tem visto o mercado hoje? Você já deve ter lido em algum lugar? Quem estuda teatro musical já leu em algum lugar assim: o Brasil hoje é o terceiro país que mais produz teatro musical no mundo. É uma mentira redonda, completa, absoluta, tá? Eu sei até quem disse essa frase pela primeira vez, porque eu ficava tão irritado com essa frase. Um veículo de comunicação chamado Meio e Mensagem entrevistou várias pessoas da produção cultural no Brasil, de grandes produtoras. E como é que eu sei isso? Porque eu li essa frase e essa frase é uma mentira. Porque você não pode comparar a produção do Brasil, 24 estados com suas capitais, com produções locais, a produção do eixo Rio-São Paulo enfiada dentro disso e tal, com a Broadway, que é um conjunto de 12 ruas. Então você já está comprando um país com um conjunto de... Ou o West End londrino, que seriam os dois primeiros, né? Que é um bairro de Londres. Então, um distrito. Então, quando você já faz essa conta, o Brasil hoje é o terceiro país que mais produz, isso já é uma mentira, porque eu estou comparando país com ruas com distrito. É comparar feijão com arroz e grão de bico. Entendemos esse mercado, entendemos o que está acontecendo, entendemos a trajetória e eu quero fazer parte disso. O que eu devo procurar? As pessoas entenderam que elas precisam estudar para estar no mercado. O teatro musical, de uma certa forma, a formação em si ela é nova no Brasil, né? Ela não é uma formação antiga. E, além de tudo, não é valorizada. Então, as pessoas sempre entenderam que fazer teatro, ou fazer TV, ou fazer qualquer outra coisa do tipo, era simplesmente dom. E eu acho que não funciona só como dom. Acho que tem, sim, pessoas que têm dom, que precisam ser lapidadas com estudo, e pessoas muito estudiosas
que desenvolve esse dom através do estudo. E eu acho que o mercado está exatamente nisso. Então, as pessoas estão começando a entender que você precisa se profissionalizar de fato, que você precisa estudar de fato e ser, talvez, de fato, melhor do que tem aquilo, para você, de fato, estar dentro do mercado. Existem profundas deficiências na formação do jovem performer. E uma das principais é o acting. Então, eu gosto de entender que existe... É como se fosse uma cadeira com 4 pernas. Então, você tem uma perna que é cantar. Uma perna que é dançar, uma perna que é representar, atuar. O pilar da interpretação, da representação, do acting é fundamental. E uma 4ª perna que é a perna do pensamento, da reflexão. Porque você lança um bando de gente no mercado que não pensa sobre o que está fazendo. Gente que não tem senso crítico algum sobre o que vê e sobre o que está fazendo. E que são pessoas que não serão, no futuro, criadores do seu próprio conteúdo. São pessoas que vão sempre trabalhar nos conteúdos pensados pelos outros. Ah, vem cá que eu estou precisando de uma menininha bonitinha igual você. Ah, vem cá porque eu estou precisando de um rapagão que nem você. Ah, vem cá. E você vai sempre se encaixar no que os outros fazem e nunca vai ser dono do seu próprio conteúdo e nunca vai ser gerenciador do seu próprio conteúdo. E aí eu acho que, quando a pessoa quer se profissionalizar, ela deve se profissionalizar para a profissão e não para o mercado de trabalho. Você se profissionaliza para a profissão. O que eu preciso para exercer a minha profissão? Eu preciso ser um ser pensador da minha arte. Eu preciso ser um ser elaborador de pensamento evolutivo na minha arte. Eu preciso ser um ser humano crítico, que canta, dança e representa. Mas antes de tudo, que ser humano crítico a gente é? Aqui na Voz em Cena a gente valoriza muito o pensamento crítico, que o indivíduo saia crítico da escola. É árduo, porque eles entram achando que eles vão se divertir o tempo todo e que eles vão cantar e dançar e vão subir no palco. E isso é uma parte, mas isso é uma parte mínima. E subir no palco e fazer um espetáculo é quase um prêmio pelo tanto que você trabalhou. É quase um prêmio pelo tanto que você pensou e se organizou para que isso acontecesse. Então, quem quer se profissionalizar tem que ter tempo, coragem e disponibilidade. Disposição. Acho que isso é fundamental. Rafa, e agora vamos falar de fato de uma produção que você está trazendo. Sim. Algo inovador que vocês vão fazer, trazer um musical 7. A primeira vez que uma escola e que um curso profissionalizante vai fazer ele fora da montagem original. Sim. Qual foi o estalo que vocês tiveram para trazer esse musical? O estalo foi mais pela turma. O que a gente faz, né? Quando eles chegam no profissionalizante, eles chegam no TCC, o último semestre, de fato, é só a montagem que eles têm. Trazer o que a gente pensa, né? Quando a gente vai pensar na obra para o TCC da turma do profissionalizante, a gente pensa, na verdade, o que a turma pode oferecer, o que a turma talvez às vezes não tenha feito e às vezes o que ela já tem feito que mais resulta. E eu sempre quis trazer musicais brasileiros e musicais que marcaram de alguma forma. A gente fez isso com Cangaceiras, a gente fez isso com Lembro. Então, de trazer esses textos que estão próximos. E aí, um dia, X deu um estalo, e o Thiago falou assim, cara, vou usar, por que não 7? E aí a gente falou assim, tá, a gente já tentou, todo mundo já tentou, acho que o Brasil inteiro já tentou chamar, vamos trazer 7. E eu falei, vamos descobrir, vamos atrás e ver o que a gente consegue. E aí foi uma história muito engraçada, que eu acho que a história vale contar, que eu tava na pré-estreia do Kiss Me Kate, e a gente sentou do lado do Botelho. E aí eu virei pro Thiago e falei assim, acho que é o momento de pedir para ele perguntar. E aí foi numa conversa com o Botelho. Falei, Botelho, a gente eu sou dono da Voz em Cena, produzo para o Bibi Ferreira, e a gente queria trazer um musical para nossa turma de formatura, que é o 7. E aí, ao mesmo tempo, ele falou assim, bora. E aí a gente ficou tipo, oi? Ele, vamos fazer, pega o contato da Carla, conversa com a Carla. E aí nisso a gente entrou nas negociações de como ia fazer o musical. E aí deu certo. Então vamos ao nosso primeiro sinal, por favor. Muito obrigado. E agora a gente vai pro nosso game. O nosso game que é a primeira vez que acontece. Esse game aqui no Foyer, é novidade. Que é o nosso
Você dá ou não dá ingresso, tá? Temos aqui 6 ingressos, tá? E vamos, cada um escolhe um, a gente vai passando. E você tem que dizer se você dá ou não dá ingresso. Para essa situação que vai estar escrita aqui. Ainda bem É que uma Aqui eu acho que a gente situação. pode pontuar para quem tá assistindo que as assessorias também são conhecidas por nos levar a assistir, né? Nós, jornalistas. Exatamente. Por isso, você dá ou não dá o ingresso. Tá. Vamos lá. Alguém quer começar? Tem que escolher um número, é isso? Escolhe um Isso. número, um desses 6 ingressos. Vou escolher o número 4. Então, ingresso número 4, por favor. Adri, você dá ou não dá o ingresso para aquele jornalista que sempre atende, mesmo quando não pode ajudar? Sempre atende, mesmo quando não pode ajudar? Sim. Tem esses jornalistas? Lógico. Sim, tem. Acho que Sempre atende o telefone? Sempre pode ajudar, mas Se eu Dessa- pudesse, eu te ajudava, mas vou tentar indicar pro Dessa fulano, vez vou não dá. tentar Não, falar a gente pro dá a fulano. fileira inteira. Sim. Fileira Minha filha, F, a fileira F inteira. pra ele. Ultimamente, nos atendendo, já é assim. A pessoa sorriu, a gente já tá dando ingresso. É, porque isso também é muito legal, né? O jornalista que não pode ajudar, mas indica o outro. exatamente. Né? Que tenta dar um... Não, e aquela vez ele não pôde, mas na próxima ele ajuda, ou ajudou da vez passada. Então, Perfeito, até então, quando ele dá dá. ingresso. Até quando ele fala não, a gente fica satisfeito. Porque o não, pra gente, é uma resposta importante. Né? A gente sabe que não vai ter aquela matéria. Pronto. É um retorno É que um a gente dá retorno pro que a gente cliente. precisa. né? Porque às vezes fica no ar, assim. Fica no ar. Nem É imagina isso. se vai, não vai, o que vai Muitas acontecer. vezes, Posso esperar ou sempre não. fica no ar. exatamente. Muitas vezes. Não se dá o trabalho de responder. Bem, então, ganhou ingresso. Ganhou Esse jornalista ingresso. ganhou ingresso. Gabi, pode voltar, por favor? Quem vai agora? Eu vou escolher o 1. Então, ingresso 1, por favor. Douglas, você dá ou não dá o ingresso para o veículo que publica a matéria de maneira diferente da que você enviou no release? Acontece. Cara, acontece de ter uma chamada ali que é um caça-clique. É, tem cliente que fica chateado, tem cliente que não. Não é bacana, mas eu dou ingresso, eu sou generoso. Né? É aquela coisa, o título, eu prefiro que erre o título do que erre o serviço. É, É verdade. mas tem informação falsa, né, também, que sai de vez em quando. Tipo assim, vai ter um espetáculo, e aí tem rumores de que vai ser ator X que vai fazer, aí um veículo já vai lá e solta, e não é. Ainda não tá fechado, ainda não passou no teste. Então a gente dá uma corrigida, mas eu dou ingresso, vocês dão? Ah, mas esse sentido até de publicar uma coisa que você acaba, às vezes, o jornalista, né, erroneamente e infelizmente, acaba até machucando a carreira daquela pessoa, né? Porque às vezes aquela pessoa estava no páreo, mas porque já saiu, então... Às vezes- Ou tá tentando uma outra coisa, né? Mas também tem um lugar que esses sites grandes, eles são cobrados por isso, né? Esses jornalistas. dependem Então, do às clique. vezes, não é a culpa do jornalista que deu aquele... Às vezes não é nem o jornalista que dá o título, né? O jornalista entrega a matéria na e o maioria das editor vezes. vai lá e dá um título. E fala, meu, que título, né? Nada E a o ver. título tem que chamar atenção, O O né? título tem que vender. chamar Tem que atenção vender a porque as pessoas matéria, têm que então. clicar. Então, né? A gente tem que entender também os dois lados, Sim. né? Nosso papel é esse também, né? Dá pro jornalista escrever a matéria, mas pro editor não dá o ingresso. O editor ficou sem. Gabi, volta pra, Mas por temos favor. dois ingressos dados. Não, estamos indo super Tá bem. faturando, tá faturando. Vamos no 5. 5, por favor, Gabi. Fábio, você dá ou não dá o ingresso para o artista que sempre topa dar entrevista? Não importa pra quem. Ah, com certeza. Essa aí é a menor sombra de dúvida. Aquela Tem coisa- os difíceis. Tem, tipo assim, eu já tive uma vez, assim, a gente não vai dizer nomes, logicamente, né? Mas se quiser, a gente não tem problema. Quando fechar os microfones, A gente fala. fala todos. Não, ela é tipo assim, ia estrear a peça, atriz da Globo, assim, e na época era o marido dela que cuidava das coisas. Aí ela falou assim, ele falou assim, ela só vai dar entrevista pra Globo, Folha. Ela chegou assim, quais os jornais de São Paulo? Aí na época eu falei, todos os jornais, só Folha Estado, Rádio, CBN, e se for pro telefone, é só isso que ela faz. Aí você ficava assim,
E aí, o que você faz? E os outros veículos? E para você explicar que ela não quer dar entrevista para os outros veículos? Era difícil. Só que aí, logicamente, né, a conta chegou, primeiro mês de temporada, ótimo. E o segundo mês? Aí começa, não saiu nada. Claro. Aí você vai dizer, então, né? Você não quis fazer, tinha um bando de lugar para ir, super legal e... Então acontece. Mas acontece bastante Acontece mesmo. muito, Muito é. cliente que chega que não gosta de dar entrevista. Ou às vezes não gosta e às vezes também tá muito ocupado, porque tá gravando um filme junto com a peça. E aí a gente também tem o papel que não é o de oferecer entrevista, que é o de blindar, né? Então vai chegando os pedidos e a gente vai falando, não dá, obrigado, não dá, obrigado. Porque é mais chatinho, né? Não, e também tem aqui os veículos que você tem que blindar, que também sabe que é veículo que vai queimar o filme, né? Também. Também tem isso, assim, que às vezes aí você não pode, tipo assim, você não pode falar pro veículo que ele vai queimar o filme, né? Você tem que dizer assim, ele tá sem agenda, ele tá sem tempo, você vai enrolando até chegar ao final da temporada. É. Mas Bem, esse então- artista ganha vários. Ganhou Esse ganha, vários. esse ganha. Ainda levou acompanhante. É. Olha lá. Foi pro coquetel. E foi pro coquetel. Vamos lá. O que tá Quem faltando? falta É você agora, agora? Adri. Adri. Falta o 3, né? tem 3. o 3 Nós ainda não temos foi aberto. 3 e o 6, eu acho. Tem mais um. É o 2, 3 e o 6, Isso. eu 2, acho. 3 e o 6. Então, Então, vamos- 3, né? Vamos lá. Adri, você dá ou não dá o ingresso para o veículo que corta a cobertura de cultura do seu canal? A gente falou um pouquinho disso até agora, né? Assim, de perdemos o espaço. E aí você liga para aquele veículo e ele fala, putz, Não vamos não mais tenho dar mais. teatro. Não falamos mais de teatro. Olha, depende. Se a gente tem uma cota de convites, porque para a gente dar o ingresso também não é nosso, né? A gente trabalha com Sim. a cota que a produção nos oferece. Então, se a gente tem uma cota bacana, que pode atender muita gente, ok. Agora, se a gente tem uma cota muito apertada, que você realmente precisa trabalhar com as pessoas que vão, de alguma forma, dar uma matéria para a peça, um jornalista que precisa assistir a peça para escrever. E aí você precisa, né? Você está com o ingresso contado, aí você tem que priorizar quem vai fazer a matéria, né? Mas se tiver cota, eu dou. Gente, Porque vocês a pessoa estão também muito não bons, tem né? culpa. Porque a pessoa não tem culpa, né? O jornalista não tem culpa se o canal cortou, né? E também tem uma coisa que é o seguinte, gente. O jornalista que tá ali, amanhã ele tá em outro lugar. Exato. Exatamente. Né? Então, o nosso trabalho de assessoria é também construção de relacionamento. Claro. Não importa onde o jornalista esteja, com quem que ele está trabalhando, em que veículo e o que ele está cobrindo, né? Porque ele pode estar fazendo meio ambiente e amanhã ele está fazendo crítica de teatro em algum outro lugar. Então, tem isso também, né? A gente trata todo mundo mundo bem, igual, né? independente se a pessoa vai dar uma matéria ou não, né? Todo mundo Se é vai um- ser se é bem um- tratado. Se é um veículo super pequenininho ou se é o jornal, o maior Exatamente. jornal, É. né? Se ele tá afim de ver a peça, ok, não tem por que não dar. Perfeito. Vamos pro próximo? A gente tá muito gentil, né? A gente tá generosos. A gente tem que estar um pouco mais escroto pra. Não, é mais até pra gente conhecer como funciona mesmo o universo. Vamos pro próximo? É o 4. 4 já foi? 4 Não, já foi. Acho que 3. tem É dois o e 3, seis, né? não tem? Isso. A gente tem Ah, tá. 2 e 6. 2. Então, 2. Gabi, 2. Você dá ou não dá o ingresso para aquela produção que não deixa divulgar nada, mas quer que saia na mídia? Ah, não dou. Aí cansei também. Porque aí é incoerência. Aí a produção tem que saber, né? Aham. Aí, pronto. Já não deu. E acontece. Ah, sim. É tudo questão de diálogo, né? Mas acontece. Acontece. Ou Essas- isso que a gente falou, né, que o Fábio acabou de falar. Só vou dar entrevista pra fulano e pra fulano. Aí daqui a pouco, não saiu nada. Claro, né? Ou tipo, não quero, só quero usar essa foto. Não vai sair, não vai sair. Aí depois no meio da temporada, mas não saiu nada, claro. E acontece muito quando não começa a baixar público, né? É. Não tá vendendo ingresso, precisa Aí- divulgar a peça. Aí começa um desespero. Fala assim, mas gente, né? Não, e nessa hora eu fico pensando, pra que contratar assessoria de imprensa se você, Se você não quer divulgar. não divulgar, entendeu? Exatamente. Então a gente fala que é uma via de mão dupla. O cliente tem que estar disposto, assim, tem que ter um porta-voz que vai estar respondendo o que precisar. Assim, é lógico, sempre a imprensa prefere quem é o mais famoso, a pessoa mais conhecida do elenco.
Mas também tem que ter outras pessoas que possam estar lá. Ah, ele tá gravando, quem que pode responder no lugar dele alguma coisa? Diretor, o autor, tem que estar uma equipe disponível para ajudar a assessoria. Sim. Acho que dessa questão a gente um pouco entende, que a gente trabalha também com parte de rede social de umas peças. Então, essa Sim. parte, adoro quando tá perto da estreia e fala assim, não pode divulgar nada. Eu falo, mas então, Exato. Por que você quer Vou que a gente divulgar o faça? quê? Exato. E faz parte, né, gente? Porque o... tem uma criação de suspense, né? Pra peça chegar, a gente precisa ter alguma coisa pra ir e tem que instigando, tem que Ou dar então, alguma por coisa. exemplo, a gente estreia daqui 2 dias, não dá pra parar o ensaio pra dar entrevista. Tem que parar, tem que fazer parte do seu cronograma isso. Porque Porque um dos momentos mais importantes do trabalho é quando você vai estrear e você precisa mostrar que a peça vai estrear. Então, se você não tá pronto para isso, né? Mas Talvez- isso acontece, é uma puta saia justa pra gente. É, não, né? talvez assim que eu falo assim, não tirar o ator de lá, mas assim, a gente levar as pessoas para o teatro. Entendeu? Até entendo que a dificuldade de sair, porque quebra, como a gente mora em São Paulo, o trânsito para ir, para voltar dos lugares. Até entendo, mas você receber a pessoa lá no teatro, eu acho que tem que receber. E Isso. é difícil a gente dar esse não ali. É uma dor no coração que dá Não. quando a gente dá esse não, Não. porque a gente fala assim, nossa, ia bombar tanto o espetáculo, e a pessoa fala assim, então, não rola. E o pior, que aí a produção não ganha mesmo o ingresso. Quando você marca, então marca, por exemplo, a peça vai estrear amanhã. Ah, pode trazer a TV? Pode. Aí chega uma equipe de TV e ninguém dá atenção pra ela. Aí atrasa 2 horas. Aí, agora só tem 5 minutos. Fala, mano, né? É. Respeito ao trabalho do outro, E essas né? matérias, normalmente, elas demoram, né? Porque Demora, ela tem que Principalmente falar aqui em TV. 5 minutos. Não é 5 TV minutos, né? você Vocês têm que parar pra receber. você precisa de um tempo para É. ligar equipamento, né? Ver como que você vai gravar, luz, som e tal. Que eu acho coisa que é- papum rápido. Que eu acho que é respeito ao trabalho do outro, né? Você E falando de tudo isso, eu queria perguntar pra vocês, que é uma coisa que muita gente fica com curiosidade. Eu acho que até eu, quando eu tava na faculdade, me formando em jornalismo, era algo da assessoria de imprensa que me encantava os olhos, que é preparar a coletiva de imprensa. Porque às vezes é isso, as pessoas não têm essa... Né? Mas eu acredito que seja maluco sentir um negócio Nossa, aqui. ótima questão, isso Não eu é? amei. A gente já teve algumas e realmente é curioso. É curioso, é curioso. Hoje em dia é um animal em extinção, a coletiva de imprensa. a coletiva de imprensa, ela é muito complexa, porque... Não sei nem como começar a falar. É porque, assim, tem... Eu não sou a favor de coletiva de imprensa sempre. Eu acho que para fazer uma coletiva de imprensa tem que ser um espetáculo muito grande, em que esses artistas que fazem a peça não vão conseguir dar entrevista durante a temporada ou individualmente para os veículos. Aí eu acho que vale. Então você marca um dia, convida todo mundo e maravilha. Passa a cena, faz entrevista, fica todo mundo lá disponível para isso. Se não é para passar cena, e se os artistas podem falar individualmente com as pessoas depois, eu acho uma bobagem. Eu acho que você perde um dia de ensaio pra nada, assim. Então, muitas vezes, as produções montam uma coletiva, pegam um dia de ensaio e não tem quórum, né? Não tem gente pra ir. E aí a gente fica meio no papel de ficar tentando levar gente. Então, é um trabalho meio que... Ele não tem efeito, ele não O não medo, tem efeito depois. É o medo de dar zica e não ter ninguém ali. O medo de flopar, né? Flopar. Um dos maiores medos do assessor de imprensa é uma coletiva de imprensa sem ninguém, né? Teve uma época que era mais comum ter coletiva de imprensa. Uma época, há muito tempo atrás, Isso. quando a gente tinha muito mais veículos, né? A gente tinha muito mais jornais e a gente tinha muito mais programas de TV. Então, a gente conseguia reunir muita gente nessas coletivas. Aí não precisava ser musical, tipo, É, uma não peça precisava ser grande musical. já Quando você tinha. tinha setoristas, né, de Isso. teatro, tipo assim, às vezes o veículo tinha 2, 3 de teatro, Exatamente. que eles conseguiam alguém sair da redação pra ir. Hoje em dia a gente mal tem um de cultura como um Exatamente. todo. Exato. Então, Hoje a gente não tem jornalista para acompanhar e não tem veículos quase. Então, assim, você fazer uma coletiva, mobilizar um monte de gente, uma tarde, sei lá, uma parte do dia, para reunir, sei lá, 6 pessoas, não compensa, assim, é muito esforço para pouco resultado, né?
Então só vale a pena realmente quando é uma produção muito grande, um musical, alguma coisa muito visual, que precisa mostrar cenas. É porque às vezes acontece muito de patrocinador, eles Querer, vender, né? ser vendido no pacote do espetáculo, na coletiva de imprensa. Que aí tem lá o banner com o nome dele. Que tem aquele backdrop lá bonito, tudo. Acontece, que aí já é uma coisa que você tem que fazer, porque tá vendido isso. Mas assim, eu aconselho não fazer hoje em dia. Eu também. Eu também prefiro não fazer. Então não é uma coisa Temos que a um gente fica consenso. animado Temos. em fazer. É aquela coisa, vamos dizer, faria hoje se eu fosse fazer assessora Fernanda Montenegro, aí eu faria coletiva. E aí tem formatos e formatos, né? O Kleber Montanheiro e a Marília Toledo agora estão montando o Cabaré, que vai estrear, não sei se já vai ter passado ou não, de acordo com a data do... E aí vai ter uma coletiva de imprensa, que ele vai fazer uma coletiva de imprensa imersiva, diferente. Aí é legal, né? Então, é isso. Acho que só vale Eu acho que em determinados casos, determinados né? casos, também concordo. Assim. Não, que até para os jornalistas que vão, né? É uma coletiva que dá para criar um conteúdo, dá para criar um interesse em quem vai ver aquele material, né? Então, por exemplo, vocês, né, que tem aqui o canal. Sim. Pra que vocês vão até uma coletiva se eu posso trazer um artista aqui pra vocês, né? Sim. Então, se eles têm essa disponibilidade de vir, faz muito sentido, é muito melhor. Claro. A entrevista vai ter muito mais qualidade aqui do que se Aham. vocês forem até o teatro fazer aquele barulho, a pessoa passando atrás, né? E eu vou até me lembrar da época que eu trabalhava em rádio, que eu fui numa coletiva, eu lembro quando a Glória Menezes foi fazer o Ensina-me a Viver. Então, ó, isso 2000 e nada, ali. Na coletiva. Fui na coletiva, não consegui gravar com a Glória. Fui outra vez, não consegui. Fui na terceira vez que eu fui conseguir gravar com a Glória. Porque, tipo assim, na época, o meu veículo, talvez na época, não era tão relevante como outros e tinha o tempo. Não era nem culpa da assessoria, mas era o tempo que tinha para ser feito ali. Porque, tipo assim, vamos dizer assim, a Glória também é uma senhora, também você tem várias questões que envolvem isso. Então eu lembro tão bem disso, assim, dessa questão, e vários veículos acabaram sendo atendidos. Ou você pega gerar um depoimento e escreve, porque não era o meu caso, eu tinha que pegar sonora. Não, a gente até brinca, né? Vou jogar uma polêmica aqui, que a gente até brinca, que tem lugares, tem, enfim, eventos que a gente é chamado e que a gente brinca que é tirar água de pedra. Você fala assim, gente, a gente vai ficar lá, a produção tá perdendo tempo, os jornalistas estão perdendo tempo, a assessoria tá perdendo tempo, porque isso aqui poderia ter sido um e-mail que mandou uma coisa assim, resolvia a vida de todo mundo, e aí a gente consegue cavar em cima daquilo, né? Porque até pra gente é ruim, a gente pega, Claro que ok, aí sim. gravamos, fizemos material do que deu. A gente vira e fala, o que a gente faz com esse material aqui? Pra vocês é pior do que pra todo mundo, na verdade, né? Porque vocês pararam o dia. Se O pessoal que tá no deslocou, teatro fomos já pra tá lá, no saímos teatro. da redação, né? Eles já estão lá. Mas O às que vezes eu até- tenho curtido muito fazer e dar certo é pedir pra produção vídeo da peça em boa qualidade antes da estreia. Não é fácil, porque normalmente eles só vão conseguir gravar depois que estrear. Mas às vezes dá. Tipo, uma semana antes, né? Quando abre ensaio aberto, falo, nos ensaios abertos já filma. Aí a gente pega isso, dá pra todo mundo, distribui esses vídeos, em vez dos veículos irem lá filmar. E quem quer fazer entrevista vai nos ensaios abertos, e aí vai separado, vocês vão um dia, aí dá pra fazer no camarim, né? Vai atendendo individualmente. Isso é legal. Achei interessante isso. Eu acho que é legal a gente falar assim, o que precisa pra uma boa divulgação? De material, assim. A peça vai estrear, o que ela precisa, o que é um bom material? Itens, assim, o que precisa? Fotos de Boas qualidade. fotos. O nosso sonho é sempre um mês antes, né? Mas nunca acontece. Não, e eu até vou fazer fotos que contem uma história. Porque também não adianta umas fotos assim, Não. que manda, foto com o olho fechado, Não. uma foto assim que tá desfocada. E as fotos assim, né? Tipo. Artísticas demais. Artísticas assim. Os atores Não, assim, fotos tem que contar história. acho que uma boa foto é muito importante. Aí Uma o release, também só não, né? Uma não, Algumas boas algumas, fotos, que tem que ter opções também, porque senão você fica muito limitado a uma imagem só, né? E vídeo é muito importante, né? Tem muita Vídeo, agenda cultural. Um trecho de cena, né? Um trechinho de cena, um teaser do espetáculo. Se a gente tem vídeo antes da estreia, é sensacional. Maravilhoso. E um bom release, né? Um release que é o que a gente faz, né? Então, o release, para quem não sabe, é um texto jornalístico que a gente escreve, que é baseado nessa entrevista que a gente faz antes com a equipe, que conta o que vai acontecer com o espetáculo, né? Conta o que é o espetáculo. Basicamente, é esse o bom material.
Acho que temos um pacote interessante de bom material. Que ele deve começar as fotos um mês antes. A gente agradece. Por favor. Quando a gente recebe fotos então, boas, é tão e vocês? maravilhoso. É tão lindo quando a foto vem boa. E Quando a vocês, o que foto que vem vocês alta, que você acham? Eu fala, adoro. Ai, que gostoso. Ai, quando a foto vem alta. É muito engraçado. A gente vê umas coisas muito engraçadas também. Óbvio, a gente sabe. Vocês têm um trabalho excepcional. É óbvio, a gente sabe com o que a gente tá falando. Mas a gente recebe coisas muito engraçadas. Muito engraçadas. Tipo, foto com 35 KB. Exatamente. De uma pessoa numa sala de ensaio, com uma luz esquisita, E com- numa roupa nada a ver. E quando mandam uma selfie, eu não aguento quando mandam uma selfie. É uma coisa meio turma, né? Tá um Mas elenco, uma selfie eu selfie. ainda não recebi, mas eu recebi uma vez o release que era, tipo assim, pelo WhatsApp. A pessoa mandou todos os textos pelo WhatsApp. Ai, gente. Aí, tipo assim, eu falava, cadê o release? Não, tá aqui no WhatsApp. Eu falei, mas no WhatsApp de quê? Aí mandou pro WhatsApp e a entrevista era daqui, assim, 20 minutos. Aí eu falei pra jornalista, olha, eu tô te mandando, que é o que mandou, não consigo nem preparar nada. Não, é muito engraçado. Não, release pro WhatsApp tá muito engraçado. É muito engraçado. Não, só mas se é- pede, né? Não, só se Se- pede. exatamente. Eu não mando de jeito Não, isso é uma nenhum. conversa. É. Mas é muito engraçado quando chega assim do nada. Eu mando oi, tudo bem? Ah, eu peguei seu contato. Aham. Então Ai, tem um isso de e-mail, pegar o sabe? contato é tão Claro. delicioso. A Peguei gente seu recebe uns contato. e-mails, tipo assim, divulgação do, sei lá, chinelo de não sei onde. Você fala assim, mas Não você tem olhou o nada, site? exato, não tem nada a ver com você. Você já Gente, participou? eu já recebi. A gente já postei isso no Instagram. Que a gente recebe pedido de pombo correio. Ah, vocês alugam pombo correio pra casamento? Ah, isso é maravilhoso. Mais de uma vez. Vocês fazem esse job de Mais de correio? uma vez. Oi, como é que funciona a questão dos pombos? Ganhei. Não, e chegou um também que era... O cara achou um pombo na rua, pegou pra cuidar, que o pombo tava com a pata machucada, e mandou um inbox pra gente. Oi, será que vocês podem ajudar? E ficou mandando vídeo do pombo machucado. Falei, não, é só o nome da empresa, né? Ah, mas será que vocês conseguem saber assim? Mas já que é. Mas já que é o nome, vocês não estão pensando Sei em como expandir? ajudar. Se quiserem expandir, Sei lá. é um novo braço. É um né? job extra. Aí É um chega, job que extra. é isso, as pessoas não estão lendo, né? lê. As pessoas não estão se informando. Gente, era nesse job que vinha a lancha. Exato. Imagina você leva um release e pôr um pombo. Ah, é, Tem um isso pombo é. até aqui, deixa um Chiquérrimo. release. Eu acho. Inovador. Olha aí. E vamos ao último ingresso, então? Temos o último ingresso. o ingresso 6, É o né? ingresso 6. Isa, puxa então. Você dá ou não dá um ingresso para o crítico que nem sempre escreve o que queremos ler? Sim, você tem que dar. O crítico, você nunca pode negar pra ele o ingresso, assim. Porque você não sabe, assim, tem vezes que ele vai gostar, vezes que ele não vai gostar. E acho que, assim, e agora, já que a gente falou do crítico, faltam os críticos hoje em dia, assim. A gente sente falta, assim, que a gente tinha, assim, críticas saindo em tudo que era veículos, assim, impressos, e hoje em dia a gente não vê mais. Então, assim, por favor, críticos, escrevam. Escrevam e falem mal se vocês não gostarem. Critiquem também se vocês não gostarem. Que a gente vai crescer pro próximo espetáculo. Porque e é importante, né? Porque crítica, afinal de contas, é isso. Nesse sentido, tem críticos, não dizendo que não tenha, mas tem alguns que sejam interessantes a gente consumir? Alguns que vocês conheçam, que vocês acham interessante? É uma coisa que normalmente até a gente conversa, e pessoas perguntam, enfim, porque fala-se muito sobre isso, de não ter críticos, ou ter poucos críticos. Mas quem tem hoje no mercado, assim, que vocês acham interessante? Tem alguns dá nomes medo, legais? Tem nomes legais, mas dá medo de esquecer, né? São todos nossos amigos amados. Ah, O Zé Mas vamos Cetra, falar. que tem um blog bacana, que é o Palco... O Palco Paulistano, Paulistano. o Dirceu Alves Júnior, que está escrevendo para o Infoteatro e para o canal MF. Miguel Arcanjo. O Miguel Arcanjo. Que tem o blog dele. Aliás, o canal MF é muito importante, que é um novo site das meninas da Monente Forte, que estão... que Elas divulgam tudo, né? reuniram, assim, um time incrível de jornalistas, de gente muito boa, e fazendo reportagem mesmo, entrevistas, críticas, tá muito legal. O Dib de infantil, né? Vocês falaram do Dib? Infantil. Não falamos Não. Dib Carneiro Neto, de infantil. Que tem um site chamado Pecinha é a Vovozinha. Dib é o cara de teatro infantil. Aí o Hamilton, né? Hamilton de Azevedo, Azevedo. que escreve pro Ruína Acesa, o Fernando Pivoto. Que é o a- Tudo Menos Uma Crítica. Tem o a Instagram Akira, que faz dele. no off também. Akira Psitelli pro Psitelli, off. o Márcio Tito. Márcio Tito, Deus Ateu. Deus Ateu.
Gente, eu tenho medo de esquecer alguém aqui. Não, mas assim, Não, com certeza vamos estar esquecendo alguém. depois, Alguém. se vocês quiserem, mandem pra gente também, a gente Tá. coloca na descrição Claro. do vídeo. Tá bom. Mas acho que todos esses, né? O Wellington Andrade, O que Wellington escreve Andrade. Pacult. Pacult. É, Não, deve ter mais, gente. É que a gente, Tem, na hora que a com gente precisa certeza. lembrar. isso São Paulo, né? É, claro. É, Sim, isso estamos sim, falando de sim. São Paulo, que Rio também, né? Aí é outra galera. Gabriela Milão, que está escrevendo pro canal Pro MF. canal MF. Tem o E Edgar pro que Teatro publica Jornal também. Edgar Olímpio, com a revista Extravaganza. Extravaganza. O saudoso Tony Góes, né? Que deixou a gente Infelizmente, agora. deixou a gente É. semana passada. Tony Góes era um super jornalista da Folha de São Paulo que morreu semana passada. Ele também escrevia pro blog, né? Sim. A Mariana Guns escreve de vez em quando pra Pitaco Folha, Cultural, né? né? É, Pitaco Cultural. Muito bom também. Tem gente muito legal. Mas uma pergunta pra vocês agora, assim, um pouco polêmica, talvez. Vocês sentem que falta uma acidez maior? Que a gente tem ficado, assim, porque, não sei, a gente desse lado, às vezes sente falta de até outros lugares da gente consumir pessoas que realmente colocam a cara e falar, não gostei. Eu sinto. Não acho isso bom. Eu acho que sinto, falta. eu sinto falta. Eu sinto falta, mas eu também entendo. Porque, assim, há um tempo, por exemplo, tinha crítico na Folha, no Estadão, na Bravo, né? A Bravo tinha crítica, né? Na Veja. Na Veja. E eram pessoas contratadas que recebiam um salário para ir lá e avaliar, tá? Hoje, as coisas estão muito mais... Tirando a Folha... quando a gente está falando desses blogs independentes, de sites independentes, as pessoas estão fazendo... elas estão indo assistir de uma forma independente. Então, assim, não tem como você ligar pro editor da Folha e falar, tô com essa peça, manda seus críticos, né? A gente não tem muito como fazer isso. É um convite pessoal e tudo mais. E aí eu sinto um pouco que, às vezes, o crítico que vai lá não quer se indispor, entendeu? Então, por exemplo, fui assistir uma peça, né? Tenho um site e escrevo minhas críticas. Fui assistir, não gostei, não tenho por que me indispor com aquela produção, não tenho por que atrapalhar o trabalho daquela produção. Acho que é uma coisa de colaboração também, sabe? Tipo, não gostei da peça, mas, pô, eles estão lá fazendo, né? Difícil pra cacete, a gente sabe, né? É difícil estrear, é difícil fazer a temporada. E como você não tá dentro de um veículo que você precisa fazer isso, de fato, o veículo é seu, você faz o que você quiser, né? Porque é seu. Então, eu tenho essa sensação. E aí a gente acaba não tendo críticas... Ácidas, né? Não é nem ácida, ácidas, é sinceras. sinceras, Crítica sincera né? sobre a sua É. experiência. E Aí você pega, sei lá, um assiste a espetáculo peça. ruim e fala críticas do espetáculo tal, e não tem. Assim, Nossa, eu lembrei porque de- ninguém quis escrever. Lembrei do Kio Abreu agora, que a gente não pode deixar de falar. Kio Abreu maravilhoso. também. Não, e também o Bruno Cavalcante. Bruno Cavalcante. Exato. Também escrevem críticas e também são pessoas importantes assim de seguir. Então, mas sabe qual é o problema? O problema, às vezes, não é nem um assessor. A produção, já vi vários casos, e os meus colegas vão confirmar, do ator, atriz, e tomar satisfação com o crítico. Eu ia falar isso. Nem Então- todo mundo recebe bem as Não. críticas. Então, tipo assim, né? você tem que entender, fala assim, gente, aquilo é só um trabalho, ninguém tá falando mal de você pessoalmente, mas assim, e é uma visão dele ali, outra pessoa pode ir ter uma visão diferente, mas eu acho que você tem que ter assim, ok, fui criticado, ele me deu uma bombinha, deu uma estrelinha, ok, acabou ali. O próximo trabalho, isso aí vai ser para eu construir algo melhor, talvez, para eu entender o que tá pegando. Eu acho que a pessoa tem que entender isso. Se ela entender essa questão, tá tudo certo. E quantas vezes, assim, porque a gente tem a gente tá naquela fase que a gente só quer ser elogiado. Não, você também tem que ser criticado. Exatamente. Aqui eu falo assim, é que hoje em dia, talvez assim, a gente é de uma geração que pegou muita crítica, desde a época de colégio, de faculdade, tudo. Hoje em dia não, você vê as pessoas que ninguém quer ser criticado, todo mundo só quer ser elogiado. Exatamente. Sim. Exatamente, é isso. Tem sinto muita muito isso responsabilidade também, dos artistas também nessa história, né? Muito. É isso. Isa, mais alguma coisa? Acho que Dentro temos disso, tudo. temos. Bem, então agora a gente volta para a segunda parte da matéria e então voltamos com o nosso último bloco do programa. A gente já volta. E como você está vendo o mercado hoje, Mariana?
Agora que você já está na sua carreira profissional, como você enxerga o mercado agora? Quais são os seus olhos para ele? Eu enxergo o mercado hoje eu tive grandes oportunidades, assim, mesmo com pouca experiência, eu tive boas oportunidades para mim, sabe? Eu tive portas abertas para fazer audições grandes e eu não tenho tanta experiência, não tenho tanto nome, e eu já fui para grandes audições e fui muito bem recebida. Então eu fico muito positiva com o mercado, sabe? Mesmo não tendo grandes experiências ainda, eu sempre senti que as portas estavam abertas para mim de alguma forma, pelo menos para me escutarem. Não para passar, para ganhar grandes empregos ainda, porque eu também não sou formada. Mas agora sim, né? Agora que eu consegui me formar. Mas antes disso, eu já tive a oportunidade de ser escutada. O curso profissionalizante da Voz em Cena, eu sinto que ele é bem amplo. Então a gente aprende, claro, canto, dança, interpretação, mas dentro do curso a gente tem uma cultura de cada turma abrir a sua companhia e produzir os próprios espetáculos. Então eu sinto que é um conhecimento que é muito, muito amplo. Então você sim aprende a ser uma atriz de teatro musical, mas não para por aí, né? Até porque ainda mais a gente que está começando. A gente vai ter que se autoproduzir. É muito raro você ter uma oportunidade muito grande de passar num musical gigante e já ter tudo pronto ali, né? Então, começar do pequeno, você precisa sim ser uma atriz boa, cantar bem, dançar bem, mas só isso ainda falta muito, né? Então, a gente aprende assim a pensar sobre o teatro. Então a gente aprende, é sempre estimulado a ter um pensamento crítico sobre a cena e não só executar. Então eu me sinto hoje mais preparada. Realmente eu entendo, por exemplo, como funciona uma pauta de teatro, um aluguel, como que a gente faz um cenário, como que a gente faz um figurino, porque a gente precisa saber um pouco de tudo, né? Especialmente nesse começo. E se você pudesse dar uma dica para aqueles que também querem se profissionalizar, para aqueles que estão olhando para o teatro musical com outros olhos, para além do consumidor, que dica você daria? Estuda. Porque eu cheguei, ao mesmo tempo que eu entrei de cabeça nisso, eu não sabia a dimensão de quanto que a gente tinha que estudar. E quanto eu estava despreparada antes disso. A gente acha, antes de entrar realmente e estudar, a gente acha que a gente sabe muita coisa. Aí a gente chega e a gente vê que a gente não sabe nada e que tem um universo muito grande que a gente tem que estudar. Então, não ache que uma coisa serve. Se você só canta, que, por exemplo, eu tenho a parte da música mais desenvolvida, mas isso nunca foi suficiente, porque o teatro musical são milhões de coisas, né? Canto, dança, interpretação. Então, não é só saber fazer alguma coisa, você tem que fazer todas muito bem, você tem que ter um domínio de tudo muito bem. Então, é correr atrás mesmo de tudo, porque vai ser cobrado. Olá, eu gostaria de convidar vocês para assistirem Sete, o musical. Uma obra criada por Charles Miller, Cláudio Botelho e com músicas de Ed Mota. Ali na Companhia da Revista, na Alameda Notman, 11h35, entre o metrô Santa Cecília e o metrô Marechal Deodoro. É bem no meio, pertinho do metrô. O espetáculo está em cartaz sextas, sábados, domingos e segundas. E o melhor de tudo é que é... De graça. De graça. Ó, no Vasco da Gama, ingressos pela Simpla. Você retira o seu ingresso. Mas, atenção, se você entrar no Simpla e estiver dizendo que não tem mais ingresso, não confie só nisso. A gente tem uma cota para distribuição ali, na bilheteria. Vai para o teatro que você vai conseguir assistir o espetáculo. 30 minutinhos antes, só ficar na fila de espera que você vai assistir o espetáculo. Você vai assistir o espetáculo, é um elenco incrível. Esse espetáculo não é montado no Brasil já há 14 anos. O espetáculo estava guardadinho, esperando por você. Vai lá assistir. A peça conta a história de Amélia, que é uma moça que foi abandonada pelo seu marido por uma outra mulher, e ela busca esse amor que já abandonou ela através de alguns feitiços. Então ela vai atrás da Carmen dos Baralhos para entender como ela consegue trazer esse amor de volta para ela. Nisso, a história ainda conta com um plano de fundo sobre a Branca de Neve e algumas outras histórias dos irmãos Grimm. Vem assistir o Sete preparado. Então, se você não lembra a história da Branca de Neve, assiste o filme do Disney. Porque o que interessa é a Disney. Se você já viu Nelson Rodrigues,
vai buscar um pouquinho de Nelson Rodrigues vestido de noiva, falecida, aquelas obras, porque tanto o Charles quanto o Cláudio são apaixonados pelo Nelson Rodrigues. Sim. E existe um grande recorte rodriguiano. A obra tem várias influências, então os irmãos Grimm são uma influência, a Branca de Neve da Disney é uma grande influência, a Cinderela da Disney é uma grande influência, mas também a obra do Nelson Rodrigues é uma grande influência, como bons cariocas que eles são, o Nelson Rodrigues está ali. Então, se você gosta disso tudo e quer ver uma obra diferente, instigante, vou dar uma palha num Rio de Janeiro onde neva, vai assistir 7. Venham. Então vamos agora para o nosso segundo sinal. Bem, o segundo sinal aqui no foyer, normalmente quando temos atores aqui sentados, eu pergunto, a mão começa a formigar, a perna fica trêmula, esquece o texto. Na estreia, quando vocês estão por trás, nos bastidores da peça, tem um nervosismo? É diferente, né? Tem alguma sensação em estar ali? Tem uma adrenalina. Uma adrenalina bem forte, Eu assim. acho que a nossa adrenalina, por exemplo, numa estreia grande que a gente entrega convite, Sim. eu fico tenso até a hora que começa, com medo das pessoas não sentarem. E, né, eu e a Adri, a gente sempre faz juntos alguma coisa, então assim, vai acabar os ingressos. Não tem. Aí se tem que receber algum fotógrafo para fazer foto depois, ou levar no camarim antes, é esse tipo de coisa, não em relação ao espetáculo. Eu não fico nervosa, não. Eu fico na adrenalina, que depois demora para passar, assim. Mas... Não, e ainda tem o pós-espetáculo, né? Que aí sempre que aí ficou alguma foto para ser feita, depois pegar um depoimento, mandar para alguém, alguma coisa. Então ainda parece que o espetáculo só acaba quando a gente chega em casa. Exato. Bem, e aqui no foyer, o segundo sinal é a hora de falar. Onde a gente acha vocês? Onde a gente acha vocês? Rede social. E quem sabe até anterior uma história que eu ouvi dizer que tinha uma história boa aqui mais pro canto. Eu vou Fábio. contar. É uma história boa. Logo que eu comecei a fazer assessoria, que a gente fazia tudo, aí eu tava fazendo de um show que chamava Divinas Divas do Jazz. E aí mandei o release e tudo. E aí a matéria saiu, em vez de enfatizar as divas, enfatizou os cantores. Que era tipo assim, cantores, não, os compositores. Aí tá bom, aí a gente chegou a matéria e a gente falou, não, gente, troca a matéria, né? Porque o show chama Divinas Divas do Jazz, vocês estão enfatizando os compositores. Enfatiza as cantoras. Aí tá bom, volta o texto. Aí era online, né? E sim, e aí, não vou dizer começo de matéria online, mas não era como hoje, isso há mais de 10 anos, 15 anos atrás. Volta a matéria. Quando chega a matéria, fala assim, que as cantoras estariam no palco cantando. Só que quem eram as cantoras? Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Dizer que elas iam estar no palco cantando, porque eu falei assim, enfatiza as cantoras. E elas falaram isso, aí eu volto, não, pelo amor de Deus, todas já estão mortas. É um espetáculo póstumo, né? É uma coisa muito louca. Um show maravilhoso. Não, mas imagina. Ainda tá tendo? Ainda tá. Não, é só uma sessão espírita que a gente vai ter esse show. Mas imagina chegar um negócio pra você dizer assim, hoje, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald no palco. Juntas. Grande encontro. O que a pessoa tá quando ela tava escrevendo? Não, aí, detalhe, na época o e-mail era meio que, sabe, um e-mail geral. E por um acaso o editor bateu o que a jornalista tinha feito. O editor mandou um e-mail pedindo desculpa. Desse daí. Nossa. Climão. Mas eu gostaria de ter visto. Se fosse Era real, era eu gostaria de jornal? estar lá. Era site. Graças a Deus, era site. Que bom que dá pra editar, né? Mas, gente, imagina falar isso daí, gente. Maravilhoso. Mas se você puder me dar um ingresso... Não, tá? a Maria vê esse show quero ir. com elas juntas, viu? Quer saber qual que é o teatro que receberia isso, né? Não, na época era uma casa pequenininha. A menina, tipo assim, não tinha noção, assim, do que ela tava fazendo, gente. Mas é engraçado. Hoje em dia eu dou risada você vendo essa história. Eu tenho certeza que cada um vai ter uma história engraçada pra contar. Sim. Ah, falando nisso, vocês têm histórias engraçadas? Tirando nomes, tirando o nome da peça. Mas se quiser Se falar acharem também, não é que... É.
Não, se Nossa, acharem. Eu devo ter, mas eu nunca também devo lembro. ter, tinha que Nunca ter lembro. Quando feito. me pedem isso, eu nunca lembro de pronto, gente. Não, eu vou lembrar mais uma história engraçada, já que vamos nós lá. estamos. Sabe de todas. Não, mas é porque a gente faz, fazendo assessoria, né? Aí era dia de estreia, aí tipo assim, lembra na época que ia os jornais fazer cobertura de camarim, ali fazer foto, ali, aquela coisa rapidinha, o ator que assim, atendendo e não atendendo, porque tava se concentrando. Aí chega, tipo assim, uma peça com atores, mas assim, cabeça, tudo. Chega a fotógrafa falando assim, querendo descontrair o ambiente pra fazer a foto, só que ela foi falar assim, então, da minha depilação íntima. Contando ali. Eu olhava, assim, a atriz pelo espelho, falava assim, gente, eu não acredito que ela tá falando isso. Aí eu falei, deu, gente, então tá, obrigado. Tudo bem, As que e eu aí? lembro não dá pra contar agora. Mas é que o segundo sinal do Foyer é hora de falar onde a gente acha vocês, rede social, como a gente contacta vocês. A Pombo Correio tem... Acho que o Instagram é fácil, chama Insta da Pombo, vou olhar pra lá. Aí tem o meu, que é Doug Piquete. Tem o site da Pombo Correio, que é www.pombocorreio.arte.br. Sim. E que trabalha com divulgação artística e não Pombos Correio. Eu acho E super não importante. Pombo Correio, tá, gente? Assessoria de imprensa cultural. Mas se vocês quiserem esse braço, escreve aqui pra gente que a gente vai exatamente. mandar isso pra eles. Quem sabe acontece. Adri, Meu Instagram, @abalsanelli, com 2 L's. E tem o site também, adrianabalsanelli.com.br. Aquela coisa do meu Instagram, Fábio Câmara 25. Pode me procurar por lá, que é o melhor lugar. E também no www.lugibi.com.br. Também vocês me acham por lá. Eu também, assessoria e produção, pode falar. muito bom. Isabel, aonde acha a gente? Muito fácil. Se você quiser saber mais sobre as produções que esses assessores estão trazendo para nosso Foyer, é só você acessar o foyer.digital. Todos os dias temos matérias incríveis por lá sobre todas essas produções, o que vai vir, o que tem aí no nosso radar, sobre os programas também. Se você quiser ficar mais pertinho, acesse o nosso Instagram, @foyerprograma. E claro, não deixa de baixar o nosso app para ter tudo isso na palma da sua mão. Além disso, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. O Foyer agora tem uma lojinha. Junto com a Encanto Corp. Aqui tem o nosso caderno. Isa, segura, por favor, o caderno, enquanto eu pego aqui a caneca também que lançamos do Foyer, em parceria com a Encanto Corp, tá bom? Ainda vem muito mais itens dessa lojinha, mas você pode acessar essa lojinha em encantocorp.com.br/Foyer. Lá você encontra todos esses itens e logo muitos mais itens, tá? Essa aqui é a nossa primeira coleção teatro, aqui escrito arte, com Shakespearezinho, e logo vem outras coleções aí. Adquira o seu, porque já está acabando. Exatamente. Imagina você tem um desse para escrever suas críticas, para escrever Olha. as peças que você foi no ano, para fazer a sua lista, depois tomar um cafezinho escrevendo tudo isso. É isso. Maravilhoso, não é mesmo? Queria agora, Pê, pra gente ter um momento de agradecer vocês. E agradecer, para além de vocês, as assessorias de imprensa. Vocês estão aqui representando uma classe, e uma classe que faz muita diferença no nosso dia a dia. Nós somos muito gratos a todas que nos deram a mão, a todas que estão com a gente desde que a gente começou, porque nada disso seria possível sem vocês. Vocês são uma ponte muito importante para que o programa possa acontecer. Então, agradeço imensamente a vocês e todos os outros que trabalham com a gente, que se importam com o Foyer e que fazem a diferença no nosso dia a dia. É isso. E muito obrigado por terem vindo hoje ao Foyer. É um prazer receber vocês. Incrível receber vocês. Gente, nós que agradecemos, Delícia. foi uma delícia. Obrigado pelo papo e por tudo que vocês fazem também. Com certeza. Pela gente, pelo teatro. É incrível. E voltem aqui e tragam as peças em que vocês tiverem também. O Foyer está sempre de portas Com abertas. certeza. Obrigado. Obrigada, gente. Adoramos. Temos? Temos. Então, por favor, o nosso terceiro sinal. E nós cortamos.